A semana passada eu apresentei para vocês um método de montagem que eu utilizo diariamente aqui no quintal do Tonelo. Você vai focar única e exclusivamente naquela etapa que você estiver fazendo. Você não vai ficar pensando na que você já fez, porque se você estava vivendo no presente quando você fez a etapa anterior, ela está perfeita, você estava consciente. E você também não vai pensar na próxima etapa, porque você precisa resolver a etapa imediata agora. Deixei o motor fechado não, mas com as camisas no lugar, tá? Nem prendi nem nada. Tá bem pressionada. Eu medi aqui a altura da superfície do pistão em relação à borda do cilindro, e descontando esse meu pequeno esquadro de 3.4, a gente conseguiu 4.6 aqui. Eu tenho 1.2 de altura de deck, tá? De acordo com os livros que eu já li, a altura mínima recomendada para você fazer a montagem de um motor fica em torno de 1.1. 1 milímetro seria o limite absoluto, considerando um superaquecimento, alguma coisa, para não correr o risco do pistão bater no cabeçote. Então a gente está dentro da tolerância. Um detalhe muito importante: carcaça nova, ela está o mais alta possível, ela está o mais larga possível, tá? 100 milímetros, 0 alguma coisa, segundo o pessoal da Motorrave, tá? Não é 100 milímetros cravado, é 100 milímetros e mais alguns centésimos aí, poucos centésimos. Isso daí faz com que as fiquem o mais afastadas possível do motor. O dia que esse bloco passar por uma usinagem e for faceado aqui no meio, ele vai juntar um pouquinho. E aí a tendência do pistão é não dar 1.2, é dar talvez 1.1, 1.0, aí você precisa começar a usar calços aqui embaixo. Não é o que está acontecendo com a gente. Ainda que nada supere o uso de um bloco 0 km, ainda mais 1.3, a gente precisa considerar o seguinte: se eu estiver insatisfeito com a taxa de compressão, eu tenho dois caminhos a serem seguidos aqui. O primeiro seria fazer um desbaste aqui, ou na superfície de apoio da camisa, ou em relação ao cabeçote, ou na parte de baixo, tá? Para atingir a taxa de compressão que eu gostaria, lembrando do limite de 1.1 até 1.0, tá? Que seria o limite extremo. Ou então pegar o cabeçote e fazer o desbaste no cabeçote, aqui na câmara de combustão. Aí a gente precisa fazer o quê? Aqui deu 34 centímetros cúbicos. Eu precisaria fazer a conta, ver quanto que precisaria dar esse volume aqui, e a partir desse volume colocar o fluido aqui, medir a altura do fluido em relação a essa superfície, e aí sim tirar a medida correspondente aqui. Não adianta vem os caras, eu rebaixei meu cabeçote 1 milímetro, quanto que isso dá na taxa? Aí o cara dá aquela tela azul, o cara não sabe responder. Então não é que você vai rebaixar 1 milímetro, 2, 3, você vai rebaixar 1,75, você vai rebaixar 0,70, tá? Isso vai depender da taxa do objetivo que você quiser atingir. Um conselho agora, com todo respeito: se você não domina por completo esses cálculos, ainda que a gente tenha a calculadora da Vintage Wagen, é melhor você montar o motor e deixar como ele está. Não se envolver com uma taxa de compressão. Às vezes, para você ganhar um pouco de compressão, você pode comprometer alguma coisa mecânica no motor, tá bom? Então, qual seria a solução se eu quisesse aumentar a taxa? Fazer usinagem na camisa, igual eu comentei, ainda que a gente tenha só 1/10 aqui de tolerância, ou então usinar um pouco aqui. Lembrando que quando a gente faz essa usinagem, o cabeçote faz isso. O cabeçote fazendo isso, como tudo é uma questão de ponto de vista, o cabeçote vai achar que as varetas cresceram, e as varetas não cresceram. Talvez você precise usar um calço aqui embaixo para manter a geometria. Então tudo isso precisa ser muito bem considerado. No caso desse motor, em particular, como ele vai seguir uma receita mais do que original, ele vai ter um terminator, vai ter um escape. No primeiro momento eu acredito que seja um capetinho, alguma coisa assim. Eu não preciso colocar uma taxa de compressão muito alta, e nem seria essa a intenção. Então eu vou fazer as contas agora, utilizando a calculadora que está no site da Vintage Wagen. Enquanto eu faço aqui no meu celular, a Bianca vai mostrar que ela vai fazer no computador e vai mostrar a tela para vocês. Então eu vou colocar aqui na calculadora: diâmetro do pistão 85,5, curso do virabrequim 69, a altura da camisa em relação ao pistão 1,2. Sempre que você tiver um número quebrado, você vai usar vírgula nessa tabela. Volume da câmara de combustão
deu 34 mais 17, que é o rebaixo que a gente tem aqui na cabeça do pistão. Foi para 51. Então, se eu pedir para calcular a compressão, basta você clicar aqui no botão da compressão, taxa de compressão 7,8 para 1. É uma taxa acima da taxa do motor original, ainda que abaixo dos 8 que a gente costuma manter no mínimo como uma taxa de compressão. 7,8 para 8, a diferença é quase que insignificante, tanto na questão volumétrica quanto na questão da sensibilidade. Ninguém vai conseguir falar, não, esse está com 7,8, esse está com 8. Qual que é a característica de uma taxa de compressão mais alta? Dependendo do combustível que você estiver usando, ele pode bater pino e você precisa baixar o avanço total. Ah, não, eu estou com uma taxa de compressão um pouco mais baixa. Dependendo do combustível que você estiver usando, você pode colocar um pouco mais de avanço, você vai ganhar um pouco mais de torque e um pouco mais de potência. Então, às vezes, você abre mão um pouquinho na questão da taxa, mas você ganha espaço ali para trabalhar na parte do ponto. Então, não é que você vai sair perdendo se você não usar uma taxa de 8,5, não é absolutamente nada disso. E tem uma característica muito boa de um motor que não tem uma compressão muito alta. Ele é mais suave, ele é mais manso no funcionamento, não significa que ele não vai desempenhar tão bem, não é aquele motor áspero de funcionamento, igual por exemplo o motor do Gordinho, é um motor muito nervoso. Você entra no carro, você percebe que os 10 para 1 de taxa ali, ele está nervoso, ele está pedindo para que você acelere. Então a gente vai manter exatamente da forma vamos dizer que os valores bateram, mesmo porque eu acho que está bem dentro ali próximo do ideal. Tá joia? O que eu vou fazer agora? Vou preparar o cabeçote para a gente fazer a montagem. Aproveitar que ele está virado desse lado, eu vou montar esse lado mesmo. Bom, esse é o cabeçote que a gente vai usar. Ele é uma peça nova, fundição nova, nunca foi utilizado. Foi feito, ele tem 6 aletas, foi feito blueprint aqui dentro. Tá com um acabamento excelente. E ao mesmo tempo eu consegui fazer um blueprint aqui nas aletas. A Bianca vai mostrar de lado, aqui onde eu estou. Então algumas desses vales eles estavam com rebarbas que fazia com que o ar não fluísse da forma mais eficiente possível. Eu já mostrei esse blueprint quando eu fiz o motor do Fuscatia, um disco de corte numa esmerilhadeira com muito cuidado, com extremo cuidado para não inclinar e você sofrer um acidente grave. Você vai, sem fazer um movimento angular, você vai devagarinho aqui, só removendo as limalhas, tanto de um lado quanto do outro. Então, se a Bianca conseguir um ângulo para mostrar a minha mão aqui, dá para perceber que existe um espaço aí para o ar passar bastante interessante. O cabeçote está pronto já para ser montado. Eu estou com as porcas e com as arruelas aqui na minha mão. Não são porcas e não são arruelas normais, são arruelas especiais para distribuir o torque da porca aqui no entorno do cabeçote. E mesma coisa, as porcas, apesar de serem M8, elas são um pouco mais altas e com o sextavado 15. Esse conjunto de 16 porcas e 16 arruelas, vocês também encontram na nossa lojinha virtual, tá bom? Se vocês estiverem montando um motor desse e precisarem desses itens. Esse daqui eu tenho muito orgulho, eu não vou falar que é um item normal, porque não é. Capa de tucho de inox, tá? É 100% inox. Às vezes o cara vira e fala, não, é banhada de inox. Não existe banhada de inox, ou é de inox ou é de lata. Essa daqui é de inox 100%, tá bom? Com o logo do Quintal do Tonela, tá bom? Gravado quimicamente aqui, não sai. Dá para você ter uma grife do Quintal do Tonela no seu motor. Se você estiver montando ele aí na sua casa ou onde você estiver montando, você consegue ter um pedacinho do Quintal do Tonela nele, tá bom? Aqui eu estou montando os vedadores do kit da Sabor e eu vou deixar as capas todas preparadas. Bom, já que eu estou começando a montar por esse lado, mais uma dica. Uma delas é, nunca eu monto um motor com prisioneiro de 10 milímetros, porque ele corre o risco de puxar a rosca do bloco e você vai ter que desmontar tudo de novo para tentar colocar uma bucha, tá? Se ainda existir possibilidade. Uma outra dica, que eu acho que essa é tão importante quanto, essa é a chapinha original que vem aqui embaixo para ajudar na refrigeração. Então vocês imaginem que o ar ele vem da parte de cima do motor, contorna o cilindro e acaba saindo aqui por baixo. Aqui para ajudar na refrigeração, no lugar deles deixarem sair o ar direto por baixo, essa chapinha ela desvia o ar para passar na parte de baixo
de cada cilindro. Aqui também, por padrão, no quintal do Tonella, eu descarto essa chapinha, tá? Não me interessa se o carro é 1300, 1500, 1600 ou um 2054. E eu coloco essa, que é do pós 84, apesar de que eu já fiz o motor de um 1300 a álcool 81 ou 82, eu não lembro agora, do Christian, e ele tinha esse conjunto de chapinha já e prisioneiro de 8 mm. Tá? Então a Volkswagen ela já estava lá em 81, 82 experimentando com esse conjunto. Essa daqui é muito mais eficiente porque ela capta o ar também que está descendo aqui na parte externa, vamos dizer, do cilindro, interna dos dois cilindros, joga através dessas duas abas aqui em cada um deles para cima e depois ele acaba saindo por esses dois rasgos. Para colocar a capa de tucho sem correr risco de montar alguma coisa errada, vale a pena deixar o cabeçote mais ou menos na posição, porque ele que vai segurar ela num primeiro momento. Aí levanta assim, ó, até conseguir encaixar, igual agora. Eu apanhei um pouco para fazer os prisioneiros passarem, porque às vezes eles estão com um mínimo de ângulo ali, ele acaba enroscando nas aletas. Olha, ele já desceu sozinho. Antes de apertar o cabeçote, você tem tempo e tem a chance de alinhar o logotipo do quintal do Tonella virado para baixo, claro, se você quiser dessa forma, e também confirmar se todos os vedadores eles estão perfeitamente assentados, porque às vezes ele pode ficar um pouquinho encavalado, pode não ficar perfeitamente posicionado. Aí você vai ter um vazamento e é bem chato, porque normalmente você vai ter que tirar o motor para resolver isso. Então também é outra etapa que vale a pena você dedicar seu tempo e fazer o trabalho o mais caprichado possível. Já posicionei as arruelas, as porcas, 8 porcas, e agora eu vou colocar aqui 25 newtons. Opa, passou um pouquinho. Prontinho. Então agora é só dar o aperto final, começando pelo centro, em X, e indo para as extremidades. Começou a apitar, intermitente, ele vai piscar uma luzinha verde aqui em cima. Na hora que você atingir o torque, o apito fica contínuo e a luzinha acende verde. Tá quase, ó, pronto. Prontinho, esse cabeçote torqueado, exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de lá. E aí a gente volta para fazer a regulagem de válvulas. Bom, está quase finalizado agora. O que eu vou fazer? Montar o eixo de balancinhas. Então soltei aqui o suporte. Vou virar o motor dessa forma e a gente vai começar. Não faz diferença você começar pelo lado de lá ou pelo lado de cá. Eu vou começar por aqui, porque eu sou preguiçoso e o rotor do distribuidor já está apontando para o padrão, que é o cilindro 1. Então aqui eu já vou conseguir montar o eixo de balancinhas e regular as válvulas do cilindro 1, voltar o virabrequim 180 graus no sentido anti-horário e regular número 2, e depois eu consigo fechar esse lado e fazer a mesma coisa do outro. Eu já estou com o eixo de balancinhas aqui preparado. O que muitas vezes acontece é que vem balancinho misturado do modelo antigo com o modelo novo, o regulador fino ou o regulador mais grosso, e aqui na oficina, como a gente tem algum, vamos dizer, backup de peças antigas em bom estado, a gente consegue montar tudo no padrão. Então aqui eu tenho um eixo de balancinhos no padrão do moderno, tá? Iria funcionar com o regulador fino e com a porca de sextavado 13, iria, tá? Mas aqui a maioria deles já estava com esse de 15, porque ele era originalmente um motor torque já. Então eu tive que trocar três balancinhos, na verdade, para que tudo ficasse igual. Um em um dos eixos e 2 no outro eixo. Montagem aqui é bem simples, como vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar.
eu recomendo e só uso um jogo de varetas novo para que ele case perfeitamente, para que ele amacie perfeitamente com os tuchos lá embaixo. Aqui é um lugar que eu posso colocar um pouco de óleo sem problema nenhum, uma vez que o motor já está fechado, todas as partes onde iriam cola, a gente já tratou de montar. Então agora é só fazer a montagem do eixo de balancins dessa forma e apertar as duas porcas M8. Bom, eu vou usar o torquímetro aqui. É fundamental? Eu pessoalmente eu acredito que não, e o motivo é simples. Aqui a gente tem ele folgado, tá? Então o que você colocar aqui de torque vai ser o torque real para fixar essa porca no prisioneiro que tem aqui. Aqui provavelmente você vai ter a força contrária dessa mola que, mesmo sem ele estar regulado, ó, ela já está acionada, porque é natural por causa do comando de válvulas. Então eu estou colocando aqui 25 newtons. Bom, aqui, e sem polêmica nenhuma, vou colocar um pouco de óleo aqui. Eu vou fazer a regulagem com a folga zero. Eu já expliquei os motivos pelo qual eu gosto de usar a folga zero. Que basicamente é o seguinte: você vai encostar o parafuso de regulagem aqui e vai perceber o movimento da vareta. A vareta tem que girar nos dois sentidos, na medida do possível, o mais livre que for permitido pelo atrito mecânico ali. Você não pode perceber que está enroscando em alguma coisa por alguma rebarba, alguma coisa assim. Naturalmente que a regulagem da folga zero tem que ser feita com motor frio, do jeito que a gente tem ele aqui, ou instalado no carro também, ele tem que estar bem frio. A tendência quando você funciona o motor é que essa folga aqui aumente junto com a temperatura, tá? E o motivo disso é o fato do cabeçote de alumínio, ele tem um coeficiente de dilatação maior do que a camisa, que é de ferro. Então ele joga o eixo de balancins mais afastado do virabrequim. Ah, Tonela, mas a vareta também é de alumínio. A vareta também é de alumínio, mas você tem que considerar que a dilatação do motor ela não é uniforme. Ela é maior onde você tem a maior temperatura, ou seja, o cabeçote é o ponto mais quente do motor, tá? E o calor vai ser irradiado, vai ser transferido pelo óleo, pelo ar, de várias formas para o restante do motor, tá? Então o cabeçote sempre é a peça que vai ter a maior dilatação do motor. Então, por conta disso, a folga acaba aumentando junto com a temperatura. Vou terminar de regular essa daqui, a gente já vai virar o motor para poder fazer a regulagem do cilindro número 2. Girando e sem folga perceptível, só o que algumas pessoas chamam de a folga do óleo. Então, só apertar assim. Aqui você pode passar um filetezinho de óleo, igual estou fazendo aqui, ou de graxa, tá? Para evitar, para fazer com que a junta assente da melhor forma possível. Em relação à tampa de válvulas, eu costumo usar stick motors, colo a junta aqui, porque você vai ter que fazer uma regulagem de válvulas, você vai tirar, e se ela tiver com uma superfície, vamos dizer, com óleo ou graxa, ela não vai grudar aqui, você vai conseguir reaproveitar, não que reaproveitar a junta seja o objetivo, mas por exemplo, na regulagem dos 500 km é muito raro eu precisar trocar uma junta. Ah, Tonela, mas o meu motor está vazando. Eu fiz exatamente isso que você fez e ele continua vazando. O problema então não está provavelmente na junta, está nessa peça aqui, que é uma mola. Olha,
se você não estiver fazendo essa força para conseguir montá-la no lugar, provavelmente você tem algum problema. Então o mesmo serviço que eu fiz aqui, e aí você tem que trocar a mola, tá? Não tem muito o que fazer. O mesmo serviço que eu fiz desse lado, agora eu vou fazer do outro lado. Prontinho, 4 válvulas reguladas na folga zero, o motor está pronto para... Na verdade ele não está pronto para subir no Fusquinha. Eu vou precisar montar as latas, mas isso é uma coisa que vocês já viram em outros vídeos e eu espero ter tempo para mostrar o resultado final para vocês desse motor, que é um 1600 básico, conhecido como torque, cabeçote de 6 aletas, kit moderno, comando original, bomba de óleo de 30 mm, não, de 26 mm, e um par de cabeçotes novos com ângulo de válvula e blueprint nos dutos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa montagem. Eu estou gravando esse vídeo final de maio, início de junho de 2023, e aqui nessa série de vídeos eu coloquei todos os detalhes que eu estou implementando hoje com a minha experiência de hoje aqui na oficina, em todos os detalhes que eu fiz questão de ressaltar para vocês. Não existe nenhuma informação que eu tenha sonegado dentro da minha experiência, do meu entendimento do que é uma boa montagem de motor, que seria, vamos dizer, um pulo do gato. Se você não vier aqui, você não vai ter acesso a essa informação. Não é nada disso. Se você fizer uma maratona nos meus vídeos de montagem, você consegue montar um motor exatamente igual os que saem aqui do quintal do Tonelli. E esse é um dos motores que a gente montou aqui com o diferencial de usar o bloco novo, e mais do que isso, um bloco com duplo bypass da Motorrave. E esse é um tema que eu acho que vale a pena a gente avançar mais vamos dizer, nos detalhes dele, pelo simples fato de que você não vai mais depender, pelo menos na parte do bloco, da boa vontade ou da experiência ou da falta de experiência de uma retífica. Eventualmente na tua cidade você pode ser que não tenha uma retífica igual a gente tem aqui, da qualidade da Retiforte para te atender. Então muitas vezes pode ser mais viável você partir de um bloco 0 km, usar o seu virabrequim usado, as bielas, o volante do motor, e montar com um kit novo igual esse daqui, tá? Num bloco .3, que é o bloco igualzinho do Fuscati. Tá joia? A Bianca vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os contatos, inclusive o da Motorrave. Tá bom? Muito obrigado por ver os nossos vídeos e até o próximo.